O que você faria se encontrasse uma procissão de mortos em uma estrada deserta do sertão? O que vou compartilhar agora aconteceu em uma comunidade isolada do interior da Paraíba, onde uma família foi destruída após um encontro com aquilo, que deveria permanecer no mundo dos mortos. As autoridades tentaram abafar o caso, mas as evidências persistem. Antes de prosseguirmos, um aviso do Arquivo Sombrio. Esta narrativa contém elementos perturbadores, baseados em relatos que talvez você deseje nunca ter conhecido. Era uma noite fria de junho na zona rural de Serra das Almas, um povoado isolado no sertão paraibano. José Antônio da Silva, um agricultor de 42 anos, conhecido por todos como Seu Zé, finalizava o plantio de feijão de corda em sua pequena propriedade. As estrelas já despontavam no céu e uma brisa cortante fazia as folhas dos juazeiros murmurarem segredos antigos. Seu Zé era um homem simples, de mãos calejadas e rosto marcado pelo sol. Havia aprendido com seu pai todos os presságios e superstições que regiam a vida no sertão. Nunca termine uma plantação numa sexta-feira, dizia sempre o velho Silva, ou alguém da família não verá a colheita. Era por isso que, mesmo com a noite já avançada, ele insistia em terminar o serviço naquela quinta-feira. Na casa de Taipa, a menos de 2 quilômetros dali, sua esposa Severina e o pequeno Pedro, de apenas 5 anos, o esperavam para o jantar. Severina estava grávida de 7 meses do segundo filho do casal, e Seu Zé não queria de maneira alguma arriscar um mau agouro que pudesse trazer infortúnio para sua família em crescimento. À medida que terminava de cobrir as últimas sementes, com terra úmida, uma estranha inquietação começou a tomar conta dele. A noite, que até então estava apenas escura, subitamente pareceu tornar-se opressiva. As sombras ao redor do terreno pareceram alongar-se, como se estivessem se movendo por vontade própria. O silêncio habitual do campo foi substituído por um vazio ensurdecedor, como se todo o mundo tivesse prendido a respiração. Foi neste momento que Seu Zé notou algo incomum. Os pássaros noturnos, que normalmente cantavam àquela hora, estavam completamente silenciosos. Até mesmo os insetos pareciam ter desaparecido. Era como se a própria natureza soubesse que algo estava errado e tivesse decidido se esconder. São apenas os nervos, murmurou para si mesmo, enquanto recolhia suas ferramentas. Mas ao olhar para o céu, percebeu que não havia uma única estrela visível agora. Nuvens escuras tinham se formado do nada, bloqueando qualquer luz natural e mergulhando a região em uma escuridão quase total. Seu Zé apressou o passo. O caminho para casa nunca parecera tão longo. Suas alpercatas produziam sons abafados na terra batida da estrada, e sua lamparina projetava um feixe amarelado e fraco que mal iluminava 2 passos à sua frente. O ar se tornara úmido e frio, com um odor peculiar que ele não conseguia identificar. Algo entre terra molhada e flores murchas. Ao dobrar uma curva da estrada, o agricultor se deparou com uma bifurcação. O caminho mais longo contornava o povoado e levaria mais 30 minutos para chegar em casa. O atalho passava pelo antigo cemitério abandonado de Serra das Almas. Em noites normais, Seu Zé jamais consideraria passar por ali depois do pôr do sol, mas estava ansioso para voltar, para sua família, e o tempo estava ficando cada vez mais ameaçador. Decidiu pelo atalho. Que Deus e Nossa Senhora me protejam, sussurrou, fazendo o sinal da cruz. Os primeiros pingos grossos de chuva começaram a cair quando ele avistou os muros de pedra do cemitério velho. Construído há mais de 200 anos pelos primeiros colonizadores da região, o local tinha sido abandonado há décadas quando um novo cemitério foi construído mais próximo à capela. Agora, era um local evitado pelos moradores, repleto de histórias sobre luzes misteriosas e vozes sussurrantes. Aqui jazia o segredo que Serra das Almas tentava esquecer. Durante uma grande seca no século XIX, dezenas de corpos foram enterrados em valas comuns, sem os devidos ritos funerários. Os mais velhos diziam que almas inquietas ainda vagavam pelo local, buscando o descanso eterno que lhes fora negado. Seu Zé apertou o passo, com o coração martelando contra o peito. A chuva agora caía com mais força, encharcando sua camisa, de algodão
e dificultando sua visão. Foi quando sua lamparina piscou 1, 2 vezes e então se apagou completamente. "Valha-me, meu padim Cisso!" E praguejou baixinho, batendo o objeto contra a palma da mão, na esperança de fazê-lo funcionar novamente. Inútil. Estava completamente às escuras agora, com apenas relâmpagos ocasionais iluminando brevemente o caminho. Foi durante um desses clarões que ele viu, ou melhor, pensou ter visto, uma figura de branco, parada entre as cruzes simples. Seu Zé congelou no lugar, a respiração suspensa. Quando o próximo relâmpago cortou o céu, não havia apenas uma figura, mas várias. Uma fileira de silhuetas pálidas que pareciam observá-lo da escuridão. Um sino começou a tocar, lento e solene. Seu Zé sabia que não havia nenhum sino no cemitério velho. O mais próximo ficava na capela do povoado, a quilômetros dali, e certamente não tocaria àquela hora da noite. E então, como se respondesse ao chamado do sino invisível, surgiu, diante dele, a visão mais aterrorizante que já testemunhara em toda a sua vida. Uma procissão de figuras encapuzadas, cada uma segurando uma vela que emitia uma chama azulada, emergiu de entre os túmulos. Eles caminhavam em fila, mantendo distâncias precisas uns dos outros, como em uma procissão religiosa. Mas não havia nada de santo naquele cortejo. Seu Zé quis correr, mas seu corpo não obedecia. Quis gritar, mas sua voz morreu na garganta. Estava paralisado pelo terror mais profundo, enquanto observava a procissão se aproximar cada vez mais. Agora podia ver detalhes que preferiria nunca ter notado. Sob os capuzes brancos, não havia rostos humanos, apenas sombras, e onde deveriam estar os olhos, brilhavam pequenos pontos luminosos como brasas. Era a procissão das almas, a lendária manifestação das almas penadas que os antigos tanto temiam. Seu Zé havia escutado histórias sobre esse fenômeno desde criança, mas sempre as considerara meras superstições para assustar crianças desobedientes. Agora, confrontado com a terrível realidade, sentia o sangue gelar em suas veias. "São Miguel Arcanjo, defendei-me no combate." Começou a rezar, as palavras saindo trêmulas entre seus lábios ressecados pelo medo. A procissão continuou avançando, e seu Zé percebeu, com crescente horror, que estava diretamente em seu caminho. Não havia para onde fugir. De um lado, o muro alto do cemitério. Do outro, uma ribanceira íngreme que levava a um riacho agora transformado em correnteza violenta pela chuva. Foi quando a procissão parou. A figura que liderava o cortejo, mais alta que as demais e envolta em uma mortalha negra em vez de branca, ergueu o que parecia ser um braço esquelético e apontou diretamente para seu Zé. Você já sentiu aquele frio inexplicável que sobe pela espinha quando algo está profundamente errado, mesmo que não saiba explicar o quê? A figura encapuzada de negro começou a se mover em direção a seu Zé, que sentiu suas pernas fraquejarem. O cheiro de flores murchas e terra úmida intensificou-se, misturado agora com um odor adocicado e pútrido que lembrava carne em decomposição. A chuva continuava caindo impiedosamente, mas de modo inexplicável. Nenhuma gota parecia tocar as figuras da procissão ou apagar suas velas de chama azul. "O que vocês querem de mim?" conseguiu finalmente balbuciar seu Zé, a voz quase inaudível sob o rugido da tempestade. Não houve resposta verbal. Em vez disso, a figura de negro estendeu as mãos esqueléticas, oferecendo-lhe um objeto embrulhado em um tecido antigo que parecia desfazer-se ao toque. Era um pacote pequeno, do tamanho de uma caixa de sapatos, amarrado com um cordão desgastado. Seu Zé não queria aceitar. Todo seu instinto gritava para que recusasse, para que fugisse dali o mais rápido possível. Mas algo dentro dele, alguma força invisível, compelia-o a estender as mãos e receber aquela oferenda macabra. No momento em que seus dedos tocaram o embrulho, um raio cortou o céu e atingiu uma árvore próxima com um estrondo ensurdecedor. A luz intensa cegou-o momentaneamente, e quando pôde enxergar novamente, a procissão havia desaparecido. Estava sozinho na estrada enlameada, segurando o pacote misterioso. O que permanecia, no entanto, era um peso esmagador sobre seus ombros, como se carregasse muito mais do que apenas aquele pequeno embrulho.
E havia o cheiro, aquele odor nauseante de decomposição que parecia emanar do objeto em suas mãos. Sem escolha, além de seguir em frente, seu Zé retomou o caminho para casa. A chuva diminuía gradualmente, mas o céu permanecia carregado e ameaçador. Cada passo parecia exigir um esforço sobre-humano, como se estivesse arrastando correntes invisíveis presas aos seus tornozelos. A mente do agricultor fervilhava de pensamentos sombrios e memórias quase esquecidas. Lembrou-se de uma história que seu avô contara sobre um homem que encontrara a procissão das almas e nunca mais fora o mesmo. Eles só aparecem para quem está marcado pela morte, dizia o velho, ou para aqueles cujos entes queridos estão prestes a partir deste mundo. Um calafrio percorreu sua espinha. Severina estava grávida. Pedro era apenas uma criança inocente. Seria possível que... Não podia ser. Recusava-se a acreditar que aquilo fosse um presságio de morte para alguém de sua família. Devia haver outra explicação. Ao chegar mais perto de sua propriedade, seu Zé notou algo estranho. Não havia luz nas janelas de sua casa. Normalmente, mesmo àquela hora, Severina deixava uma lamparina acesa para guiá-lo no regresso. O silêncio era completo. Nenhum latido do velho cachorro lampião, nenhum som de movimento dentro da pequena casa de taipa. Um medo renovado tomou conta dele. Apressou o passo, quase correndo agora, com o embrulho firmemente agarrado contra o peito. Severina, Pedro, chamou ao se aproximar da porta da frente. Nenhuma resposta. Apenas o eco de sua própria voz, voltando para assombrá-lo. Com mãos trêmulas, empurrou a porta. Estava destrancada, o que não era um bom sinal. Severina sempre trancava a porta à noite, especialmente quando estava sozinha com o menino. A escuridão dentro da casa era quase absoluta, exceto por uma fraca luz prateada da lua que agora emergia por entre as nuvens, infiltrando-se através das frestas das janelas de madeira. Severina? Chamou novamente, mais baixo desta vez, como se temesse a resposta que poderia receber. Tateando, encontrou os fósforos sobre a mesa e acendeu a lamparina. A luz amarelada revelou a sala vazia, com todos os objetos em seus devidos lugares. Não havia sinais de luta ou intrusão. Era como se a família simplesmente tivesse evaporado. Foi quando ouviu um leve som de respiração vindo do quarto do fundo. Com o coração aos saltos, dirigiu-se para lá, ainda carregando o embrulho misterioso. No quarto, encontrou Severina dormindo, com um dos braços protetoramente envolvendo Pedro. Ambos pareciam tranquilos, suas respirações ritmadas e serenas. Uma onda de alívio o invadiu, tão intensa que quase o fez cair de joelhos. Mas algo ainda estava errado. Não conseguia definir o que, mas havia algo fora do lugar. Foi quando notou. O quarto estava decorado com flores, as mesmas que se colocam em velórios. Arranjos de lírios brancos e palmas ocupavam os cantos do cômodo. E sobre a cômoda, uma fotografia sua emoldurada em preto, com uma fita de luto. Seu Zé sentiu o sangue gelar nas veias. O que significava aquilo? Por que havia um altar fúnebre em sua própria casa, com sua fotografia? Severina, chamou, mais alto desta vez, aproximando-se da cama. Sua esposa não se moveu. Nem Pedro. Estendeu a mão para tocá-los e foi então que percebeu. Estavam frios. Muito frios. Recuou horrorizado, derrubando a lamparina que se apagou imediatamente. Na escuridão repentina, o embrulho em suas mãos pareceu pulsar como se tivesse vida própria. Não. Não pode ser. Murmurou, o pânico crescendo em seu peito. Precisava de luz. Precisava verificar. Talvez estivesse enganado. Talvez estivessem apenas dormindo profundamente. Às cegas, dirigiu-se para a sala, tropeçando nos próprios pés. Encontrou outro fósforo e acendeu uma segunda lamparina. Com mãos trêmulas, colocou o embrulho sobre a mesa da cozinha. Algo dentro dele sabia que deveria examinar primeiro o conteúdo daquele pacote antes de voltar ao quarto. Assim como outros que se depararam com a procissão das almas,
Seu Zé começava a perceber que aqueles sussurros da procissão não eram fruto de sua imaginação. O pior ainda estava por vir. Se você está gostando desta história sombria, convido você a se inscrever agora no Arquivo Sombrio e ativar o sino para não perder nenhuma das lendas macabras que trazemos do folclore brasileiro. Lentamente, com dedos que mal obedeciam seus comandos, começou a desfazer o nó que prendia o cordão ao redor do embrulho. O tecido antigo parecia desintegrar-se ao seu toque, como se fosse composto de teias de aranha e poeira. Quando finalmente conseguiu removê-lo, deparou-se com uma pequena caixa de madeira enegrecida pelo tempo. A caixa não tinha fechos ou trancas, apenas uma tampa simples. Respirando fundo, seu Zé a abriu. O que viu dentro fez seu coração quase parar. Um pequeno par de alpercatas infantis exatamente como as que Pedro usava. Ao lado delas, um terço de contas pretas e uma aliança de ouro que reconheceu imediatamente. Era a sua própria aliança de casamento. Mas como poderia ser? Sua aliança estava em seu dedo. Olhou para a própria mão e, com horror crescente, percebeu que seu anelar esquerdo estava nu. A aliança que usara por 15 anos não estava mais lá. O que aconteceria se a procissão de almas estivesse tentando lhe mostrar algo que sua mente se recusava a aceitar? Um tremor incontrolável tomou conta do corpo de seu Zé enquanto ele encarava os objetos na caixa. O significado daqueles itens era inegável, símbolos de sua família, de sua vida. Mas por que a procissão das almas os entregaria a ele, a menos que... Um pensamento terrível cruzou sua mente. E se ele não estivesse realmente ali? E se tudo isso fosse apenas... Não. Era absurdo demais. Ele podia sentir o chão sob seus pés, o ar em seus pulmões, o peso da lamparina em sua mão. Era real. Tinha que ser. Com passos vacilantes, retornou ao quarto onde Severina e Pedro dormiam. Desta vez, com a luz da lamparina iluminando melhor o ambiente, notou algo que havia escapado antes. Sobre a cama, junto aos corpos imóveis de sua esposa e filho, havia um jornal dobrado. Seu Zé se aproximou, segurando a lamparina mais alto para enxergar melhor. A primeira página do jornal exibia uma manchete que fez seu sangue congelar nas veias. Tragédia em Serra das Almas. Agricultor morre afogado durante tempestade. A data no jornal era do dia seguinte. Com mãos trêmulas, seu Zé pegou o jornal e começou a ler a matéria. Segundo o texto, ele havia sido encontrado pela manhã às margens do riacho da Pedra Furada, aparentemente vítima da forte correnteza durante a tempestade da noite anterior. O corpo fora descoberto por um pescador local. Isso não pode estar acontecendo, murmurou, deixando o jornal cair no chão. Estou aqui. Estou vivo. Foi então que notou outra coisa estranha. Seu reflexo não aparecia no pequeno espelho, pendurado na parede do quarto. Onde deveria estar sua imagem, havia apenas o reflexo da lamparina flutuando no ar, como se sustentada por mãos invisíveis. A realização o atingiu como um golpe físico. A procissão das almas não viera para alertá-lo sobre a morte de um ente querido. Viera para buscá-lo. Lembrou-se então do momento em que caíra na ribanceira durante a tempestade, a correnteza violenta do riacho arrastando-o, a luta desesperada pela sobrevivência, a água enchendo seus pulmões. Como não se lembrara disso antes? Era como se sua mente tivesse bloqueado aquela memória, permitindo-lhe continuar como se ainda estivesse vivo. Entendeu finalmente o que estava acontecendo. Seu corpo físico já estava morto, afogado no riacho. O que vagava agora pela casa era apenas seu espírito, preso entre mundos, incapaz de aceitar sua própria morte. Mas Severina e Pedro... Sussurrou, aproximando-se novamente da cama. Desta vez, viu claramente. Não estavam dormindo. Estavam, despertos, sentados à beira da cama, chorando silenciosamente. Não podiam vê-lo ou ouvi-lo. Para eles, seu Zé já estava morto. O desespero tomou conta dele. Tentou tocar Severina, abraçar Pedro, mas suas mãos atravessavam seus corpos como se fossem feitas de fumaça. Gritou seus nomes, implorou que
o escutassem, mas nenhum som parecia alcançá-los. O sino começou a tocar novamente, mais próximo desta vez. Pela janela aberta, seu Zé viu que a procissão das almas havia retornado e agora estava parada em frente à sua casa, como se o esperasse. A figura encapuzada de negro estava à frente, estendendo uma mão esquelética em sua direção. Seu Zé olhou uma última vez para sua família, sentindo uma dor que transcendia o físico. "Eu amo vocês", sussurrou, sabendo que não podiam ouvi-lo. "Me desculpem por não estar aqui para ver nosso segundo filho nascer." Com o coração pesado, dirigiu-se para a porta da frente. Sabia que não tinha escolha. Sua vida havia terminado naquela noite tempestuosa e agora precisava seguir com a procissão das almas para onde quer que o levassem. Ao sair de casa, a figura de negro se aproximou. Sob o capuz, vislumbrou não um rosto, mas apenas escuridão pontilhada pelos 2 pontos luminosos que serviam como olhos. "Por que me mostraram tudo isso?" perguntou seu Zé. "Por que não me deixaram simplesmente ir?" A figura não respondeu com palavras. Em vez disso, estendeu novamente as mãos esqueléticas, desta vez vazias. Seu Zé entendeu. Tirou da caixa o terço, a aliança e as alpercatas de Pedro, e os devolveu à figura. Eram seus vínculos com o mundo material, as correntes que o prendiam, a existência terrena. Ao entregá-los, sentia-se simultaneamente mais leve e mais triste. A procissão começou a se mover, e seu Zé se juntou a ela, tomando seu lugar entre os encapuzados. À medida que se afastavam da casa, sentiu sua consciência começar a se dissolver, suas memórias se desvanecerem. Quem era Severina? Quem era Pedro? Os nomes agora pareciam distantes, como de pessoas que conhecera em um sonho há muito tempo. No entanto, antes que sua individualidade se perdesse completamente na coletividade da procissão, teve uma última visão. Viu Severina, 7 meses depois, segurando um bebê recém-nascido. Uma menina, forte e saudável. E ao lado dela, Pedro, agora um pouco mais velho, contando à irmãzinha sobre o pai que ela nunca conheceria. "Ele nos visita às vezes", dizia o menino. "Não podemos vê-lo, mas sei que está aqui." E por um breve momento, pareceu que tanto Severina quanto Pedro olhavam diretamente para ele, como se pudessem sentir sua presença. Então, a visão se dissipou, e seu Zé finalmente aceitou seu destino, fundindo-se com a procissão das almas, tornando-se parte daquele cortejo eterno que vaga pelos caminhos escuros do sertão brasileiro, aparecendo apenas para aqueles marcados pelo toque da morte. Anos depois, os moradores de Serra das Almas contariam a história do agricultor que encontrou a procissão das almas em uma noite de tempestade. Alguns diriam que, em noites similares, quando o céu está carregado e o vento uiva entre os mandacaros, é possível ver uma figura adicional no cortejo. Um homem de mãos calejadas e rosto marcado pelo sol, carregando uma pequena caixa de madeira contra o peito. Mas o que ninguém nunca soube foi que, dentro daquela caixa, não estavam mais os objetos que a procissão inicialmente lhe entregara. Em seu lugar havia apenas um singelo desenho feito por uma criança. A última lembrança que Pedro tinha, de seu pai, guardada eternamente no limiar entre os mundos dos vivos e dos mortos. Se esta história despertou seus próprios medos internos, deixe seu like como reconhecimento das sombras que agora compartilhamos. Compartilhe com aqueles que, assim como você, precisam saber que algumas histórias do Arquivo Sombrio não são apenas histórias. E me diga nos comentários: você já sentiu aquela presença inexplicável de alguém que já se foi, como se estivesse sendo observado quando está sozinho? Nos vemos no próximo relato. Se você tiver coragem de voltar.